Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Cada vez mais tenho dificuldade de tomar decisões, me sinto afetivamente muito instável, não acredito muito no amor das pessoas por mim e, naturalmente, tenho dificuldade também de dispensar amor às pessoas. Toda vez que sinto que o relacionamento está ficando um pouco mais sério, eu tenho uma dificuldade imensa de dar continuidade e termino até mesmo sem saber por que terminei. Me ajude, por gentileza. Bem, Cíntia, essas inseguranças que nós sentimos, elas não são por acaso, né? Quando a gente identifica uma insegurança aos 36 anos de idade e reconhece que ela fez parte da nossa vida, a gente tem de alguma maneira começar a compreender o porquê que essa insegurança é mantida dentro de nós. Para isso que existe o processo terapêutico, né? Eu não vou ter como lhe ajudar muito agora, mas posso lhe dar algumas dicas. Primeiro, é bom você ter a oportunidade de procurar um bom psicoterapeuta, alguém que seja da sua confiança, alguém aí que você saiba que faz um trabalho sério. Se você é cristã, né? Acho que é. Você procure alguém que trabalhe dentro de uma linha cristã. Nós temos muitos psicoterapeutas que trabalham com muita competência, conciliando a teoria de Freud com teorias diferentes nos dias de hoje, que não precisa engolir tudo que Freud disse, né? O bom terapeuta é esse que consegue lidar. Na semana passada nós falamos aqui do Viktor Frankl, né? Que é uma psicologia muito interessante, a psicologia do sentido da vida. É uma abordagem psicológica muito interessante, que é a logoterapia. Tem também uma série de possibilidades que hoje você pode procurar. Descubra qual é a linha que aquele psicoterapeuta exerce e você descobre alguém. O que é interessante agora não é só para a Cíntia, e sobretudo para quem é pai e mãe nos dias de hoje, né? É que essas inseguranças, gente, elas estão diretamente ligadas à primeira fase da nossa vida. É interessante, tá? Tem uma perspectiva na psicologia de Freud que diz que quando uma criança ela vem ao mundo, ela vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Mas quando, e Freud diz que isso é a primeira fase da vida, até os 6 meses de idade, né? Ele diz que a criança não tem a capacidade de distinguir-se do outro. Ele não sabe que ele é uma pessoa. Ele acha que ele é a mãe. A ligação que ele tem, e isso Freud chama de união total, né? Que é esta íntima relação, é a relação mais completa que nós já podemos fazer na vida. É a relação mãe-filho. O pai fica com déficit porque não é ele que gestou, não é ele que trouxe dentro da barriga, mas esta união total, ela é quebrada por causa das situações da vida. Uma criança, por exemplo, quando ela é retirada da mãe, hoje não, os partos, né, os processos de maternidade são todos assim, fazem de tudo para a criança já ficar com a mãe desde o momento em que nasce. Isso é sabedoria, isso é evolução da psicologia, ajudando a ciência a compreender tudo isso. Porque no momento em que nós somos separados da nossa mãe, sobretudo até os 6 meses, que é quando começa essa capacidade de diferenciar e de você saber que você é um ser separado, até esses 6 meses, as ausências da mãe viram cicatrizes na alma da gente, por causa da compreensão de tempo. É interessante que na filosofia, quando nós vamos estudar o conceito de tempo, é muito vasto, é muito amplo compreender o tempo. Então tá certo, hoje eu, adulto, eu compreendo o tempo. Se você me fala assim, padre, eu vou ter que dar uma saidinha, daqui 1 hora eu volto. E você volta, e eu administrei o tempo. De repente nós trabalhamos juntos, o Christian fala, olha padre, antes de começar o programa, eu tenho que ir lá na minha casa e daqui 15 minutos eu estou de volta. Eu posso compreender, porque o conceito de tempo já está bem assimilado por mim. Eu sou um adulto. Eu lido bem com a categoria de tempo. A criança não, minha gente. Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo
cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, quanto... Não. Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatriz no cérebro, né? Que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida. Justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. A mãe se ausentou demais da vida daquela criança e ela começou a sentir aquela ausência de uma maneira tão desolada que ela começou a desacreditar dos afetos. É interessante que a gente eu estou fazendo uma leitura, já até terminei, mas eu não me lembro agora o nome do livro, não me recordo, é um livro que trata de psicologia e da educação e estava falando justamente do quanto que dentro dos orfanatos, quando você tem crianças abandonadas, o tanto que essas crianças têm dificuldade de acreditar nas outras pessoas. Porque elas mentiram para elas a vida inteira. Sua mãe vai voltar, sua mãe vai chegar. E ela vive essa ausência terrível da mãe. E essa mãe nunca voltou. E nesse livro mostra o processo terapêutico de muitas crianças e descreve mesmo como cada criança consegue viver essa ausência. Tem uma história muito triste, eu cheguei até a ficar muito emocionado no momento que eu li, que descrevia a história de uma criança, um garoto chamado Bart. E eles diziam assim, que o Bart sofreu tanto com o abandono da mãe, ele foi abandonado com um ano e pouquinho, e que no início o choro dele só era calado no momento em que eles falavam assim, a sua mãe já está chegando. Diz que ele tinha crises de choro terríveis. Então alguém dizia isso, a sua mãe já está chegando. E diz que a expressão dele, diz que as lágrimas cessavam imediatamente, ele arregalava os olhinhos e começava a olhar para o ambiente, procurando essa mãe que não chega, né? E como essa mãe nunca voltava, ele perdeu a capacidade de acreditar na frase, a sua mãe está voltando. Então toda vez, e o Bart foi parando de chorar. Ele deixou de manifestar todos os sentimentos dele, e no livro diz que aos poucos ele foi assumindo um comportamento estranho de ficar alheio ao mundo. Ele foi mergulhando naquela solidão dele, e dizem que ele repetia a mesma frase o tempo todo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. No início, gente, dizem que nos primeiros meses a voz dele, a frase tinha som, ele falava a frase. Diz que ele ficava o dia inteiro no cantinho dele dizendo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E que depois ele perdeu a coragem de dizer isso. Aí diz que você só lia no movimento dos lábios dele, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E não voltou. Aí você pode pensar, como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Aí você vai para a psicologia. A psicologia diz que até os 6 meses de idade, nós não somos capazes de nos compreender separados. Eu acho que eu sou minha mãe, que a minha mãe sou eu, e por isso que eu não consigo pensar a minha vida longe dela. E que depois dessa separação, essa capacidade de você diferenciar, de dizer à criança, olha, a mamãe vai voltar, por isso que você tem que voltar. Para você dar confiança ao seu filho, que quando você fala que você vai voltar, ele acredita na sua volta, porque você voltou. Claro, depois de uma idade, quando ele já compreende a categoria de tempo. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança, porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe,
eu crio uma cicatriz dentro de mim, então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. E é interessante que a psicologia nos diz também que todos os relacionamentos que nós vamos estabelecendo na vida, isso na psicologia de Freud, você pode não concordar. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível, terrível. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar, vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Então, a minha professora de psicologia, a Udi, lá de Brusque, foi uma das mulheres que mais teve influência sobre mim. A inteligência daquela mulher, a capacidade que ela tinha de nos ensinar psicologia e o mais bonito, de nos fazer apaixonar pela psicologia, era impressionante. E a Udi sempre dizia isso nas aulas dela. Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente. A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade. Por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva, angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Agora, o problema é que a vida animal, ela é perfeita. O instinto é perfeito. A não ser que tenha algum problema que a mãe rejeite a cria. Aí depois vem uma galinha e adota uma minhoca, né? Já viu isso? Essa solidariedade no mundo animal, né? A galinha vai para comer a minhoca e percebe que é uma minhoca abandonada. Não vou te comer, eu vou cuidar de você, porque você hoje está abandonada. Então essa solidariedade do mundo animal tem que nos ensinar. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, eu já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica. Não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança.
Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos. Tenho pena de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste se você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual que é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem. Até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda. Mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim, não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, com uma lembrança boa, com uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. E isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai, e de repente aquele copo sumiu. Eu tinha um relógio que o meu pai me deu um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando: oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora. Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale. Isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né? Honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? É organizado da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você.
Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe: a carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores.
Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida. A identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe: a carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo.
Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida. A identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. Existem pessoas que morrem sem terem descoberto as possibilidades que elas tinham. Existem pessoas que morrem sem terem sabido na vida tudo aquilo que elas poderiam ter feito de bonito, porque preferem ser pessimistas, porque preferem dizer: não vai dar certo, não vou conseguir, eu não posso. Pode sim. Pode ser que você não possa tanto quanto o outro, não importa. O que importa é você tomar conta do pouco que você pode. E quem se exercita no pouco que pode, em pouco tempo estará podendo muito mais. É isso que vai multiplicando a gente. O pouco que eu podia hoje, eu aproveitei bem, e isso me dá possibilidades de ter muito mais no dia de amanhã. Eu preciso me encorajar para a coragem o tempo todo. Eu preciso criar dentro de mim disposição para receber a vida e dar conta de tudo aquilo que faz parte. Claro que eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sentar, de pedir socorro, eu tenho o direito de estar ao lado de pessoas que me ajudam a viver aquele momento, mas eu não tenho o direito de entregar os pontos. Enquanto a gente viver, essa vida pode ser boa, mesmo a gente tendo sofrimento, né? Mas vamos pensar assim? Se você presta atenção demais nos seus defeitos, nas suas dificuldades, você vai ter muito problema para encarar-se com aquilo que você pode. Ainda hoje eu estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho,
para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência. E sendo livre, você ter condições de superar-se, de ir além, de não desistir. Para isso vivemos, para a gente chegar ao final com aquela certeza, com aquela boa sensação de missão cumprida. Claro que todos nós somos frágeis, em alguns momentos nós queremos desistir, em muitos momentos nós queremos entregar os pontos. A vida é cruel, em muitos momentos, ela pode parecer muito cruel, ela pode ser sentida com muita crueldade, porque realmente existem fatos, existem acontecimentos que escapam ao nosso entendimento, mas a vida será sempre festejada, por menor que seja o motivo que ela nos apresenta. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem: por que eu também não posso viver assim? Sabe, minha gente, nós não temos como controlar tudo, mas Deus nos deu a graça e o dom de administrar as coisas com seriedade, de vez em quando a gente parar e pensar. Você já percebeu que às vezes você entra num ambiente que está com um cheiro horroroso e quem está lá dentro não percebe? Porque já se acostumou. É assim. Muita gente desistiu e não percebe que desistiu. Está vivendo um processo autodestrutivo e infelizmente não acredita em quem está alertando, ou às vezes nem tem alguém para alertar. Que você pode abrir as janelas da sua casa para que um novo ar venha espantar, jogar fora esse ar mofado, estragado que você tem sorvido sem perceber. Para que, quem sabe, ao encontrar aí você despejado nessa cama uma hora dessa, né? Ou já quase arriando para ir dormir no sofá, a gente possa lhe convencer de não querer a destruição, de não querer se sabotar, de não querer se destruir, mas de, quem sabe, você voltar a acreditar, de você voltar a ter a possibilidade de um novo tempo, de acreditar que ainda existem coisas boas reservadas para você, que você pode parar de fumar hoje, que você pode parar de beber hoje, que você pode voltar a se amar, que você pode parar de usar essa droga que está lhe destruindo, que você pode jogar fora todos os sentimentos mesquinhos que porventura você tem alimentado dentro do seu coração. É um desafio, não é fácil não, viu? Ninguém prometeu que era fácil também, não. É o desafio de toda hora, de todo instante, meu filho. Quantas vezes na minha vida eu só consegui chegar lá porque eu recebi ajuda? Quantas vezes eu consegui me desafiar, mas não sozinho? Eu consegui vencer o desafio, mas porque existiam pessoas do meu lado. É assim, minha gente. A vida é possível, sim. Até mesmo aqueles que hoje se sentem solitários. Você, se por acaso hoje você sente que está faltando alguém para lhe ajudar nesse processo, não reclame, não. Vá à busca, conquiste essas pessoas. Às vezes essa solidão só vai ser quebrada quando a gente sai na direção de alguém que finalmente possa nos ajudar. Aí procura alguém perto. Não fique sonhando com os que estão distantes, não. Ah, eu quero ser amigo do fulano de tal. Você nunca encontrou com ele.
Eu quero ser amigo do Antônio Fagundes. Eu acho que eu vou lá para desabafar os meus problemas com ele. Me identifico muito com a arte dele. Não. Você vai encontrar ao seu redor. A amizade tem que ser possível. É de gente que esteja próxima a você, que conheça a sua história e que tenha, ou então que tenha disposição de participar da sua história de um jeito efetivo. Eu não tenho ninguém, mas não vou fazer disso um estado de vítima. Eu vou à busca de alguém que tenha condições de fazer por mim o que sozinho eu não posso. Eu gosto de dizer isso sempre, porque para mim não existe uma maneira mais eficaz de você avançar senão por meio do empenho. Então, por exemplo, você ter um compromisso com você. Coisas simples, pequenas, de agregar, de você se tornar cada dia melhor. Uma palavra nova por dia, por exemplo. É um bom maneira de começar a crescer. Eu não posso fazer um curso, eu ainda não tenho dinheiro para estudar, para fazer isso, mas você pode aprender uma palavra nova por dia. E não só aprender aquela palavra nova, como começar a colocar no seu cotidiano, para ela entrar em uso. Falta aqui, minha gente, falta libertação na nossa cabeça. Nós muitas vezes somos escravos dos nossos preconceitos, nós somos escravos das nossas arrogâncias, porque nos falta a mentalidade de Jesus em nós, o tempo todo aqui, ó. Quando você pega os evangelhos, quando você vai ver onde Jesus viveu, com quem ele viveu, quem ele escolheu para estar ao lado dele, os miseráveis, os pecadores, Jesus não teve problema com os pecadores, Jesus teve problema com os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque estavam os religiosos do seu tempo escravizados pela lei. Estavam escravizados por uma maneira de pensar que dava a eles o direito de desprezar pessoas, de menosprezar pessoas. Não é possível admitir um discurso religioso que me dê o direito de desprezar um irmão, por mais errado que ele esteja vivendo. Se ele ama o fraco, ama também a mim e a você. Se ele encontra quem está perdido, como encontrou Madalena, como encontrou Zaqueu, como encontrou João. Se ele tem facilidade de reconhecer quem está necessitado de reencontrar o caminho, ele pode fazer esse milagre sim na nossa vida. Por isso ninguém deve ser olhado com desprezo. Ninguém. Por isso nós não temos o direito de olhar para ninguém, menosprezando ou considerando o outro inferior a nós. Porque aquele que está mais perdido e que muitas vezes pode nos envergonhar, é o que realmente está sendo tocado e necessitado. Se ele encontra o fraco, então me encontra também, porque eu sou fraco. Se Jesus encontrava e fazia questão de identificar no meio da multidão os mais necessitados, sabe, eu fico pensando como eu preciso aprender a ser como Jesus assim. E renovo o meu amor por Ele cada vez que me deparo com essa verdade. Que ao andar no meio da multidão, Ele tinha predileção pelos mais miseráveis. Que ao andar no meio de uma multidão, Ele era capaz de perceber quem realmente precisava dele. Quem não estava ali só para cumprir um papel ou para bajulá-lo. Identificar no meio de tanta gente que faz barulho, aquele que mais necessita do seu silêncio e da sua presença. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Eu me recordo que um dos aprendizados mais bonitos que eu fiz na minha vida foi o dia que eu descobri que o amor verdadeiro, aquele que nos aplica alguma forma de crescimento, ele sempre
é colocado, ele é feito, ele é exercido a partir daquilo que a criatura amada recebe de cuidados, mas também recebe de responsabilidade. De maneira que nós podemos identificar as pessoas que nos amam assim. Elas cuidam de nós, mas elas nunca vão retirar de nós a responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer. O amor de verdade é aquele que nos amadurece para a vida, é o que nos coloca na perspectiva do dom, mas também da tarefa. Você não pode acreditar no amor de uma pessoa que só lhe entrega e ao mesmo tempo não lhe cobra nada, da mesma forma como você também não pode acreditar no amor de quem somente cobra. Há o espaço da gratuidade, mas a gratuidade nos leva, pela própria maturidade que o amor nos conduz, a também exigir. Amor é exigência. Aliás, muitos pais erram justamente porque acham que o amor é só gratuidade. Querem amar os filhos, mas não querem exigir dos filhos responsabilidades. Deus é capaz de abrir mares para que possas atravessar. Naquele momento da história do povo de Israel, em que Moisés conduzia o povo à liberdade, de repente, no intervalo, ali naquele intervalo geográfico, para sair de terras egípcias, para sair do território da escravidão, o povo precisava atravessar o mar. Mas eles não tinham embarcações para isso. E naquele momento eles reclamam a Moisés: Moisés, pergunte agora a Deus o que vai ser feito, já que foi Ele que nos tirou de lá, a partir de uma promessa de que iríamos encontrar uma terra prometida, o lugar dos nossos sonhos, das nossas realizações. Diga para nós o que agora vamos fazer. Peça que Deus resolva esta solução. Certamente Moisés deve ter ficado muito desapontado, porque foi ele que criou aquela confusão toda. Foi ele que retirou o povo e prometeu que iria levá-lo para uma terra prometida, mas a promessa que ele fazia era fruto de uma promessa que Deus havia feito. E naquele momento, minha gente, o povo, na sua ingenuidade, achava que Deus ia dar tudo de graça. Achava que, em nome deste amor que Moisés ensinava, que tudo seria resolvido sem nenhum esforço. E aí vem o desapontamento. Ao interrogar a Deus o que fazer, a palavra do Senhor é dura. Diga ao povo que caminhe. Está lá, no livro do Êxodo. Não sou eu que estou inventando, não. Diante da necessidade de atravessar o mar, Deus recomenda que o povo caminhe. Mas como caminhar na direção do mar se a gente sabe que é impossível passar por cima das águas? Se a gente vai caminhando na direção do mar, o que a gente sabe é que nós vamos ser... O que vai acontecer? Vamos ficar submersos. Mas naquela frase, naquele imperativo, naquela expressão, estava a parte do milagre que o povo precisava realizar. E à medida em que o povo foi colocando os pés nas águas, o desafio foi sendo vencido. E foram passando pelo mar sem que a morte o resgatasse o povo. Interessante, minha gente, a gente descobrir que na vida a metáfora do mar que se abre pode ser aplicada o tempo todo na nossa história. Porque nós também precisamos muitas vezes de alguns milagres que Deus só pode fazer à medida em que a gente ajuda. É a divina participação humana abraçando a vontade de Deus para a história. Eu costumo dizer que uma religião só pode ser transformadora à medida em que ela se transmuda em atitudes, à medida em que ela é transformada em gestos concretos. Se eu digo que amo a Deus, mas sou incapaz de viver a solidariedade no mundo de hoje, este amor que eu tenho a Deus não serve para nada. Porque o que verdadeiramente agrada a Deus não são os meus braços estendidos em orações e ritos. O que agrada é o momento em que eu o represento legitimamente aqui nessa terra. Quando eu me torno um sacramento da presença dele, quando eu me disponho a viver no hoje da história, no hoje deste tempo, tudo aquilo que eu sei que Deus faria se estivesse aqui como eu posso estar. É a participação humana. Eu sou local, eu sou tenda onde esse Deus se arma, onde esse Deus fica presente na história. É a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Já dizia o grande sábio,
Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo o que nos foi possível. Antes disso, não temos o direito de esperar pelo impossível. Não. Milagres costumam acontecer a partir dessa parceria entre céu e terra. Ao socorrer a fome de quem está do meu lado, é Deus que está realizando o milagre. Ao estabelecer a ponte com aqueles que estão na miséria, ao atravessar o conforto da minha casa e chegar ao lugar da necessidade do outro, e ir lá para socorrer o que sofre, o que está doente, a visita que faço no hospital, o momento em que eu saio de mim, do meu mundo, e vou ao encontro de pessoas que estão precisando dessa presença de Deus, é o milagre se concretizando. É a divina participação humana. Bonito isso, não é verdade? Pensar que na ação de Deus há sempre a solicitação da participação humana. E que Deus perde no momento em que eu desisto. Deus não age no momento em que eu cruzo os braços. Não é porque Ele não quer agir, porque a teologia nos ensina que a graça de Deus não deixa de ser derramada um minuto sequer sobre a humanidade, mas Deus não nos obriga a nada. Tem que nascer do nosso desejo, tem que nascer da nossa liberdade esta ação, esse movimento que faz com que a vida possa ser melhor, que faz com que esse espaço humano possa ser o lugar da ação de Deus. Eu não sei se você tem mares para atravessar, eu tenho alguns por aqui. Pode ser que nessa noite nós hoje, todos, sem exceção, olha, eu estou com um marzinho aí que Deus, se pudesse abrir para mim. Na verdade, o esforço humano é que possibilita também, porque até é interessante a gente entender isso, porque até o esforço humano para o milagre já é fruto de Deus em nós, é consequência. Eu não ajo sozinho, a minha bondade é alimentada pela bondade de Deus, é porque eu aceitei, então o bem dele encontra lugar em mim. E hoje pode ser que você esteja aí, com uma situação precisando ser resolvida, esperando pelo impossível, mas aí você descobre que você ainda não fez tudo o que era possível. E que você não tem o direito de ir dormir hoje sem ter feito a parte do impossível que depende de você. Vamos ajudar Deus que nos ajudar, não é assim? A gente tem que ajudar essa ajuda de Deus em nós. Tome iniciativas, mude a vida, faça, movimente. Busque aquilo que você pode fazer hoje para que a transformação aconteça. Não queira um milagre que você não ajudou a preparar. É como se nós estivéssemos todos juntos preparando uma festa e cada um tem uma atribuição específica. E aquele que negligencia a atribuição que tem, ele perde o direito de participar da alegria. A vida é a mesma coisa, minha gente. A vida em Deus tem que nos propor a mesma perspectiva. Vamos parar de viver essa ilusão, esta religião que nos aliena, que joga tudo para cima e que esquece que há uma realidade humana que precisa ser trabalhada. Deus só vai ter chance em mim à medida em que eu humanamente me disponho a ser melhor. Eu não nasci para ser anjo, eu nasci para ser humano, e é nesta humanidade que o divino quer se manifestar. O processo encarnatório, a vinda de Deus na Terra, através de seu Filho Jesus, é para nos mostrar isso. É humanidade. Humanidade que acerta, que erra, mas que nesse dia a dia vai buscando o caminho melhor, acertar o lugar, acertar o alvo, abrir o mar que precisa ser aberto. Mas para que o milagre aconteça, a gente precisa colocar o pé na água. Diga ao povo que caminhe. Como se eu pudesse escutar isso hoje de novo e com a mesma ousadia de Moisés dizer a você: caminhe, fique parado não. Coloque os seus pés neste mar que te assusta. E pode ter certeza que a graça de Deus nos auxilia para que tudo seja feito da melhor forma. Se não foi do jeito que a gente queria, pode ser que não seria melhor para nós. Às vezes eu fico chateado com as coisas somente 5 minutos e não deixo que fique mais. Porque se eu fico chateado durante muito tempo por aquilo que não aconteceu, eu perco a oportunidade de ver o bom da vida que está acontecendo agora. Às vezes o mar não abriu porque não era a hora, às vezes o mar não abriu porque não era aquele caminho, tinha que abrir era por outro lado, e a gente vai descobrindo. E este lugar onde a gente vai atravessar no mar
é somente a partir da reflexão, da busca pelo possível, para que depois se manifeste em nós. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.